Dentro disso, nós temos que entender que o pastor é aquele que sempre está ajudando em missões e no evangelismo urbano, mas nunca pede oferta e dízimo na igreja. Ele é o pastor perfeito. O pastor perfeito, ele tem a energia de um jovem de 30 anos, mas ele tem a experiência de um senhor de 60 anos. O pastor perfeito, ele é aquele que está sempre sorrindo, mas também está sempre iracundo. Esse é o pastor perfeito. Pois bem, pela descrição que eu estou te dando, é notável que esse pastor não existe. Mas é isso que muitas pessoas criam tal expectativa em cima do pastor. Paz e graça, povo abençoado. Pastor Wendel Pereira, estamos aqui mais uma vez reunidos e eu quero abordar com você o tema Desafios de um Jovem Pastor. E o tópico que eu vou tratar dentro dessa trajetória é a igreja local e o dever de cuidar do seu pastor. Você que está na caminhada, você que vai começar a trajetória, você que está saindo de um seminário, ou você que almeja o episcopado, vai detectar que uma palavra vai marcar a sua vida. Qual palavra? Reunião. Reunião de obreiro, meu irmão, dependendo da denominação que você tiver, vai te causar calafrios, arrepios. E uma frase marcou o começo do meu ministério. Qual frase? Certa feita, um pastor disse na reunião: um pastor cuida de uma igreja, mas uma igreja não cuida de um pastor. E é esta frase que eu quero abordar e desenvolver um raciocínio com você que está assistindo esse vídeo. Vamos lá. Deus cuida dos seus ministros? Sim ou não? Deus cuida dos seus ministros, meus irmãos? Deus cuida dos seus ministros, minhas irmãs? Cuida? Sim, Deus cuida. Isso é inquestionável. Mas o cuidado de Deus não dispensa o cuidado de irmãos, o cuidado do rebanho e o cuidado do povo com aquele que Deus colocou como pastor. Nós temos a ideia, pastor Paulo Romero, no seu livro Super Crentes, vai tratar sobre isso, sobre a personificação ou a figura de um super crente. E ele até comenta no seu livro, que foi até escrito o prefácio pelo Dr. Russell Shedd, onde alguns cristãos dos dias de hoje, se estivessem com Jesus Cristo no Getsemane, quando ele orava: Pai, passa de mim esse cálice, diria para ele: para com isso, você é Jesus, Filho de Deus, que negócio é esse de não aguentar o cálice? Mas Jesus está mostrando para nós que não existe super crentes. E nós, pastores, temos um grande desafio pela frente em quebrar este rótulo. O ministério pastoral, ele tem na sua marca algo muito interessante. Você percebe que o pastor sempre está rodeado de pessoas. Você percebe que na maioria do seu tempo o pastor está em locais onde há multidões, locais onde muitas pessoas estão ali, seja numa conferência, numa vigília, em uma palestra, em um treinamento ou até mesmo em um evangelismo aberto. Mas não se engane, o ministério pastoral talvez ele é uma das maiores carreiras que nos propõe a solidão, o isolamento. Ser pastor, seguir em frente nessa trajetória, significa muitas vezes caminhar sozinho. Estar cercado de pessoas, mas estar sozinho. Alguns estudos dizem que o pastor, para algumas pessoas, deveria trabalhar conforme as atividades que elas colocaram: pregar, discipular, visitar, escola bíblica, limpeza, administração, recursos, trabalhos missionários, trabalhos de capacitação, cultos ao ar livre e tantas outras atividades que sobrecarregam um pastor. Isto deu o número de 40 horas de trabalho. Veja, nenhum profissional consegue tamanha carga horária dentro de um período de 24 horas. Mas nós, os pastores,
Nós temos essa questão, e aí as pessoas esperam de nós um ser infalível, um ser perfeito, um ser que não erra, um ser que não acumula erros e falhas. Por isso, a Bíblia mostra acerca da questão de liderança, liderança de pessoas, que todos nós temos em algum momento falhas, que todos nós em algum momento erramos, nos precipitamos. Mas a ideia que está sendo construída em grande parte do mundo de superpastores está levando a uma realidade de pastores que se matam, abre aspas, pela igreja, mas que não têm um retorno desse cuidado, no mínimo, no básico. Conta-se uma história de que por 30 anos procuraram o pastor perfeito e conseguiram encontrar o pastor perfeito. Quem é esse líder? É aquele que consegue agradar a todos, que ao mesmo tempo ele é alegre, mas é irado, que ao mesmo tempo ele tem olhos azuis, mas tem olhos castanhos, que ao mesmo tempo ele consegue administrar e ele consegue adquirir, comprar, vender e negociar. Esse pastor perfeito, ele é aquele que condena o pecado sem apontar o dedo para o pecador, condenando a prática do pecado. Este pastor perfeito, ele é um marido presente, ele é um profissional competente, ele é um membro contribuinte da sociedade, eficaz, pagador dos seus impostos e que nunca negligencia nada. O pastor perfeito, ele está disponível. Eu até brinco aqui, o que você vê quando você olha para um caixa 24 horas? Pense comigo. No mundo normal as pessoas veem dinheiro, mas dependendo dos cristãos, quando vê um caixa 24 horas, lembram do pastor. O pastor tem que estar 24 horas à minha disposição. Esse é o pastor perfeito. Dentro disso, nós temos que entender que o pastor é aquele que sempre está ajudando em missões e no evangelismo urbano, mas nunca pede oferta e dízimo na igreja. Ele é o pastor perfeito. O pastor perfeito, ele tem a energia de um jovem de 30 anos, mas ele tem a experiência de um senhor de 60 anos. O pastor perfeito, ele é aquele que está sempre sorrindo, mas também está sempre iracundo. Esse é o pastor perfeito. Pois bem, pela descrição que eu estou te dando, é notável que esse pastor não existe. Mas é isso que muitas pessoas criam tal expectativa em cima do pastor. E isso é uma expectativa irreal que a igreja ela tem sustentado no seu comportamento e na sua conduta. O pastor é alguém íntegro, o pastor é alguém perfeito, o pastor é alguém que não erra, e isso tem levado a igreja a não cuidar dos seus pastores. Partindo desse pressuposto, nós estamos avaliando que o pastor tem uma parcela de culpa nesse isolamento. Porque muitos pastores têm dificuldades em demonstrar fraquezas, como eu narrei o fato de Jesus Cristo no Getsemane. Ele não hesitou em falar: minha alma está profundamente abatida. Nós temos aqui uma parcela de culpa como pastores em também não querer compartilhar e esconder a nossa humanidade. Queremos também o tempo todo sustentar uma aparência de supercrentes. Ontem, conversando com um amigo obreiro e assistindo uma pregação do pastor Luciano Subirá, ele narra a história de Moisés. E ele conta quando Moisés subia ao monte e Moisés descia com a face brilhando. E Moisés tinha um véu sobre a sua face. Olha que interessante. Todas as vezes que Moisés estava com o véu sobre a face, era porque Moisés estava com a face brilhando. Só que Moisés, no passar do tempo, ele começou a usar o véu diariamente, em todo o tempo. Então as pessoas olhavam para Moisés e diziam: nossa, a glória de Deus está sobre Moisés, a face dele está brilhando, porque ele está com o véu. Mas não era uma realidade. Moisés, ele não estava o tempo todo com a glória de Deus sobre a face dele. Não era sempre, mas ele já estava habituado a usar o véu da religião. E isto gerou naquele povo uma certa questão. Qual? Nós nunca vamos conseguir ser como o pastor Moisés. O pastor Moisés o tempo todo está com o véu, ou seja, o tempo todo ele está com a glória de Deus. E isso não é verdade. Ninguém consegue. Por isso o líder precisa tirar o véu da religião. Por isso que Paulo escreve a sua carta aos Coríntios dizendo: nós, com os rostos desvendados, nós temos o véu retirado.
para mostrar para aqueles que nós lideramos que nós temos em algum momento sim a glória de Deus, que nós temos a instrumentalidade de Deus através de nós, mas que nem todo o tempo nós estamos com esse véu e a glória de Deus sobre nós. Tem dias que nós estamos maus, desanimados, cansados, e tem dia que nós estamos passando por luta. Paulo viveu isso. A Bíblia narra em Atos dos Apóstolos, meus irmãos, que Paulo recebeu uma profecia, pegou um barco e deslocou-se. No meio do caminho, uma tempestade acometeu o barco. Ele disse: olha, não fujam, quem ficar aqui vai sobreviver. A Bíblia diz que, quebrando um jargão pentecostal de crente, que o barco que Jesus está não afunda. Pois bem, do apóstolo Paulo, o barco afundou. E aí eles nadaram até Malta, e quando chegaram em Malta, havia uma fogueira, e aí Paulo foi picado por uma víbora. Veja, o Paulo em nenhum momento era o cara, era o homem de Deus, era o pastorzão, sucesso. Porém, quando Paulo foi picado pela víbora, é amaldiçoado. Mas quando Paulo balançou a mão sobre a fogueira e a víbora caiu e ele não foi afetado pelo veneno, Paulo tornou-se um Deus para eles. Veja como nós estamos sucintos a um pesar, a uma avaliação de uma congregação, insensíveis a esse discernimento de que o pastor, ele tem sim as suas dificuldades. Eu quero ler com você agora, se você tiver com a sua Bíblia, abra ela comigo, no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, e o versículo 16, que diz assim: com que posso comparar essa geração? É uma pergunta. As pessoas se comportam como crianças mimadas, reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e me chamaram de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião não parecem valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Veja, além dos pastores esconder a sua humanidade, os pastores também tentam esconder os seus defeitos. E isso é um grande equívoco. Então, se você quer ser cuidado pela sua congregação local, se você precisa desse cuidado e entende isso, você não deve esconder a sua humanidade, pastor. Você não deve esconder as suas limitações. E você não deve esconder os seus defeitos. Não estou dizendo que domingo, quando você for ao púlpito trazer a palavra para a igreja, você deva usar o púlpito como um lugar de desabafo. O púlpito, já diz o pastor Hernandes Dias Lopes, é o lugar onde a palavra de Deus deve ser pregada com equivalência do peso das Escrituras e com excelência. O púlpito é onde nós temos que amar o povo que nos assiste e pregar o Evangelho com sinceridade. Por isso nós precisamos, ao longo da caminhada pastoral, discipular pessoas. E esse discipulado vai nos gerar pessoas como Timóteo, Tito, Priscila e Áquila. Pessoas que nós vamos discipular, mas que em algum momento serão essas pessoas que vão nos consolar, que vão emprestar o ombro para que nós choremos. Lembre-se de Epafrodito, como a história dele me marca. O pastor John Stott, no seu livro, diz que ele procurou por Paulo perseverando quando Paulo estava preso. Paulo passou por muitas prisões. Em um caso dessas prisões, ele ficou preso em uma prisão que não é que ela era subterrânea, mas a grade ficava, sabe aquela grade na rua assim, que você via só a mãozinha do preso? E ele procurou Paulo exaustivamente nas prisões e não encontrou. E ele já estava quase desistindo quando ele escuta o sussurro de Paulo ecoando por aquela janelinha. E por isso Paulo escreve dizendo que procurou diligentemente. E ele foi tão comprometido que a Bíblia diz que ele quase morreu, quase perdeu a sua vida para cumprir a sua missão. Paulo fala desse camarada e ele cria uma expectativa de que nós, pastores, nós precisamos também de Timóteo, Tito, João Marcos, que foi um dia motivo de briga lá em 2 Timóteo 4, foi fundamental, necessário para a carreira final de Paulo. Então nós temos o desafio de, no meio da trajetória, encontrar pessoas que nós vamos discipular, mas estas pessoas, em algum momento, vão nos consolar, vão nos orientar, vão nos corrigir e nos redarguir em amor, porque nós temos o cuidado.
Pastores que não contam os seus defeitos, pastores que escondem a sua humanidade, pastores que agem desta forma, há uma grande chance em caírem em algo chamado depressão. Por isso eu aconselho você a ler o livro Vencendo a Depressão. É um livro muito bom e é um livro que os pastores deveriam ler. Dentro dessa questão, nós temos muitos pastores sofrendo com depressão, sofrendo com as traições ministeriais, que não são poucas, a pressão financeira, a pressão familiar, o esgotamento físico. Alguns chegam ao extremo, o índice tem aumentado nos últimos anos, de suicídio. Muitos acidentes de pastores que foram aí noticiados, de acidentes de veículo, na verdade, foram suicídios e o acidente foi rotulado para conter um certo escândalo em uma determinada denominação. Não, uma pergunta não quer calar. Qual? Quem cuida do seu pastor? Ou quem vai cuidar do seu pastor? Essa pergunta não pode ficar sem resposta. Por isso a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13 o seguinte: Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, significa máxima consideração, com amor por causa do trabalho deles. Veja o que a Bíblia diz em Hebreus 13:17. Agora, lhes pedimos, e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não será proveitoso para todos vocês. Veja ainda 1 Timóteo 5:17. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, honorários, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Deus cuida dos seus pastores, mas Deus compartilha essa responsabilidade com cada membro do corpo de Cristo. Os versículos que nós lemos denotam a importância dos pastores e como você pode ajudá-lo, como cuidar dele. Está muito claro: obedecendo, submetendo-se e honrando. E a palavra honrar aqui não é honrar alguém porque ela precisa ser honrada. É honrar alguém porque ela é digna de ser honrada. E o que torna um pastor de ser digno de ser honrado? O texto responde: ele se esmera no ensino, ele se dedica às escrituras, ele é um mestre, ele considera o contexto atual e ele dedica-se a lapidar o corpo, apresentar a palavra de Deus. Então Deus nos dá aqui um parâmetro. Muitos pastores estão decepcionados porque não têm o cuidado da sua congregação, e esta mesma congregação dedica o cuidado a pastores que não se dedicam às escrituras. Prova disso, meus irmãos, é os seminários, os simpósios, os cultos de ensinamento, aqueles pregadores sérios que pregam a palavra pura e simples, como disse C.S. Lewis. Muitas vezes nós temos ali 10, 20 pessoas, e como nós temos uma campanha, uma grande conferência, um pregador de renome, cartazes, etc., nós vemos ali milhares de pessoas dando ofertas altíssimas. Isto mostra a qualidade do povo. Todo pastor almeja ter um povo bereano ao lado dele, um povo que preserva a palavra de Deus, que anota, que marca, que questiona, que se esmera em aprender. Por isso eu quero entrar agora na terceira parte desse vídeo, que é como a igreja local e todo membro pode cuidar dos seus pastores. Eu quero dar 4 conselhos que toda congregação precisa dar. E você que é pastor, pregue isso, ensine, faça com que isso se torne uma cultura, inculque na cabeça para que você possa colher esse cuidado do seu povo. Alimente eles do púlpito com isso que eu vou te dizer. Boa parte desse material não foi de minha autoria.
Boa parte desse material é resultado de leituras de livros que eu já citei e de pessoas que nós acompanhamos, como Luciano Subirá, Luiz Hermínio, Leonardo Ravenhill, Verbo da Vida e outros. Mas o primeiro conselho que eu quero dar ao pastor que está iniciando, pregue isso e ensine o seu povo, honrando e cooperando com a visão que ele recebe de Deus para a igreja local. Isso é uma forma de cuidar do seu pastor. Cada cristão honrando a Deus no seu coração, tendo um pastor piedoso na liderança da igreja, viverá o que está em 3 João capítulo 1, versículo 4. Não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos... Nós temos esse desejo em nosso coração. Nada nos alegra mais do que ver o povo que nós estamos pastoreando andando na verdade do Evangelho. Então, quando Deus dá uma visão ao seu pastor, uma forma de cuidar dele é fazendo com que esta visão seja tua também. É andando nesta. Veja comigo. Deus chamou Moisés e deu a Moisés uma visão, não foi, meus irmãos? Qual foi a visão que Deus deu a Moisés? Lidere o povo até a terra prometida. Pergunta: Moisés entrou em Canaã com o povo? Moisés passou o processo do deserto e entrou na terra prometida com aquele povo que ele liderou? Não. E o povo? O povo entrou na terra prometida com Moisés? Também não. Uma geração morreu no deserto e outra geração nasceu e entrou na terra prometida. Apenas 2 da primeira geração entraram na terra prometida: Josué e Caleb. Por quê? Porque além de Josué e Caleb honrarem a visão que Deus deu a Moisés, eles não seguiram só Moisés, mas eles seguiram a visão que Deus deu a Moisés. E isso fez com que eles não parassem no meio do deserto. Por isso, quando Moisés morreu, eles continuaram. Porque além de seguirem Moisés, eles seguiram a visão que Moisés deu. E esse é o segredo que todo pastor quer que o seu povo entenda. Que se nós morrermos, eles devem estar aptos a continuar a corrida na visão que Deus nos deu. Porque é uma visão coletiva que ela é construída com esta membrazia por um propósito que Deus deu. Nenhuma visão é singular e exclusiva. Ela será composta por essas pessoas que Deus traz em nossas vidas por algum propósito. A Bíblia diz já em Hebreus 13:17. E eu falo com você, quer cuidar do seu pastor? Veja o projeto que ele tem e abrace. Veja como ele pensa e comece a andar nesse pensamento. Conheça a visão e abrace essa visão e seja um motivador dessa visão. Tome uma atitude, seja fervoroso nas coisas que o seu pastor tem colocado. E se você não concorda, ore a Deus. Busque direção em oração e converse com a sua liderança. Se você não está bem e satisfeito nesta igreja, não seja um murmurador no meio do povo. Se desligue e procure uma outra igreja. Mas não fique em um lugar onde você está murmurando o tempo todo acerca da liderança. Você está atraindo maldição para você e para aquele que está te liderando. Segundo conselho, orando e encorajando sua vida pessoal e ministerial. Queridos, em Atos dos Apóstolos, capítulo 12 e o versículo 5, tem uma passagem fantástica. O pastor Pedro está preso, encarcerado. E sabe o que a igreja estava fazendo? Orando por ele. A igreja não estava reunida tomando um café falando mal porque ele estava preso, ou porque aconteceu alguma coisa, ou lembrando que ele negou. A igreja se reuniu na casa de João Marcos, o quartel-general da oração, para orar. Se você quer ajudar a sua liderança, o seu pastor, você precisa orar por ele. Existem pessoas que não têm ideia da pressão espiritual que é pastorear. Eles não têm ideia o que é uma dor de parto. Eles não conhecem as angústias do ministério. Por isso, a oração deve ser parte inerente do cristão pela sua liderança. Existem pessoas fora da igreja, pessoas dentro da igreja, que estão torcendo para o seu pastor cair no escândalo. Que até criam situações para que ele caia, para que ele seja corrompido, para que ele vá embora. Por quê? Uma liderança corrompida dificilmente terá uma igreja saudável. E uma igreja saudável, ela não vai cumprir o papel de sal da terra
e luz do mundo. Então nós precisamos de pessoas que oram pelo seu pastor, que intercedem. Você já motivou o seu pastor essa semana? Você já falou para ele, olha, aquela palavra de domingo foi bênção. Olha, aquela pregação me ajudou. Olha, aquele aconselhamento foi útil. Me lembro que no começo da minha caminhada, eu cheguei no culto e eu era intercessor, ficava em pé do lado do altar e a pastora passou mal, olhou para mim, faltando 5 minutos para começar a palavra e disse assim, você vai pregar. Eu falei, mas eu não estava nem sabendo. Eu falei, amém. Peguei ali o microfone e comecei a pregar. Eu não tinha me preparado, né? Porque a gente cria todo um procedimento para pregar, né? Jejum, oração, estudos. Por mais que eu estava ali estudando semanalmente, eu não tinha feito uma pregação, mas preguei o que eu havia estudado naquela semana. E me lembro que eu preguei sobre Gideão. A irmã Otília, uma senhora de 70 anos, estava com os exames dela na bolsa, negativando sua saúde. Exames perigosos. O médico havia dado dias para ela de vida. E ela não falou nada. E aquele dia eu preguei. Eu preguei, sabe aquele pregador pentecostal, irmão, que você não sabe se a igreja sobe, se Deus desceu, que o negócio abala as estruturas, que acaba o culto, os irmãos no poder, no manto, choro, aquela coisa. Passou 2 semanas, a irmã Otília voltou. Num domingo me chamou assim, Diácono Wendel, vem cá, eu quero te mostrar esse exame aqui. E ela mostrou o exame para mim no dia que eu preguei, com a notícia do médico. E ela mostrou o exame feito 2 semanas depois, curada. E ela disse assim para mim, enquanto você pregava, deu um estralo no meu corpo, meus ossos pegavam fogo, meu rosto pegava fogo, as minhas mãos queimavam e eu fui curada quando você pregava a palavra. Queridos, aquilo me deu uma motivação para continuar pregando, porque nós começamos a entender o poder da palavra de Deus. E quantas pessoas durante a semana nós são abençoadas pela pregação do pastor, por uma mensagem, por uma oração, e não dão um feedback? E isso muitas vezes nos leva a questionar, será que estamos no caminho certo? Feche o ciclo da comunicação. Volte ao seu pastor. Olha, aquela palavra de domingo me deu uma direção, me deu uma orientação, me ajudou. Você pode ajudar desta forma. Terceira forma que você pode ajudar o seu pastor, cuidando da saúde física, financeira e emocional da família pastoral. É legal e é impressionante ver as pessoas se esforçando para ter um prédio bonito, uma igreja com ar-condicionado, cadeiras almofadadas, tecnologias da melhor qualidade, estrutura sonoplástica, mas nós podemos entender que essas mesmas pessoas, na maioria das vezes, não se importam em ver o seu pastor andando com o tênis furado, com o terno rasgado, com os pneus do carro no arame. Eles não se importam em olhar e ver o filho do pastor ou a esposa do pastor com a mesma roupa, todo o culto. Eles não se compadecem, eles não têm empatia, eles não olham e percebem a saúde debilitada do seu pastor. Alguns até percebem, você que é pastor, deixa eu te contar um negócio aqui. Vai chegar um dia que você vai estar no culto, cansado, ainda mais se você trabalha na indústria ou no comércio, enfim, você não é integral ali, salariado, e alguém vai te cobrar. Vai falar assim, pastor, você tem que descansar, você tem que dormir. Isso não acontece com você, só comigo. Você fala, não, amém, eu vou descansar. Aí você fala assim, então irmão, vamos fazer o seguinte, sexta-feira eu vou descansar. O irmão pode visitar aquela casa para mim? Pastor, pode ficar tranquilo que eu vou. Descansa no Senhor. Sexta-feira, 5 da tarde, o camarada te liga. Ô pastor, sabe o que é? Que eu vou ter que sair com a minha esposa, o pneu do trem furou, tá chovendo prego, quebrou a laje, furou o cano, não vou poder ir. E aí o pastor tem que sair correndo para cumprir aquela agenda que já havia sido marcada, ainda mais se a família não é cristã, testemunho que vai ser dado. E aí entra uma questão. Se você não vai ajudar, se você não vai colocar a mão na massa, não dê opinião. Porque muitas pessoas percebem, chegou o pastor, tem que descansar, mas não tomam uma atitude. E isso estressa quem está na liderança. Então, nós temos que olhar e começar a fazer a pergunta. O pastor tem convênio médico? O pastor não crê em cura divina? Para que ele quer convênio médico? Veja bem, convênio é para fazer a manutenção preventiva da saúde.
Mike Murdock diz: a cura Deus faz, mas a saúde é nossa responsabilidade. Então, a pergunta a ser feita: a igreja não consegue pagar um salário para o pastor? Mas será que se reunir aqui alguns irmãos, a gente não consegue pagar um convênio médico, por exemplo? Será que a gente não consegue pagar a escola particular para o filho do pastor? Será que a gente não consegue dar uma ajuda de custo, o básico, enquanto a gente não consegue chegar num nível de estabilidade financeira? Queridos, muitas pessoas cobram e elas colocam muitas vezes a gente na parede. Mas eu passei muitas experiências e uma das coisas que você muito vai ouvir é isso: fica integral, larga seu emprego e tal. Mas essas pessoas que falaram nunca deram o dízimo. Nunca deram oferta. Ou administram do seu jeito, porque discordam de situação A, B ou C. E o pastor que está integral vai pagar o preço. Pode ter certeza, porque eu vivi isso. Como também vivi outra experiência. Eu vivi a experiência de ser pastor em uma igreja, não ter salário, mas recebi por 5 anos convênio muito bom, quero dar 1.000. E foi nesse convênio que eu me tratei da gastrite, que tive... O Pedro nasceu, pagou o hospital dele, pagou todas as consultas, pré-natal e depois para 1 ano de pediatria. Foi a igreja que pagou. Tinha essa visão, tinha esse cuidado. Então, nós teremos momentos em que vamos estar desamparados, mas Deus vai levantar pessoas também que em algum momento vai nos abraçar. Como ajudar o pastor? Lembre-se que você pode ajudar a saúde física, financeira, emocional e família. Agora, veja só, um pastor saudável será uma igreja saudável. Um pastor doente será uma igreja doente. E é isso que muitas pessoas não entendem. O quarto e o último, em Gálatas 6,6 diz assim, ó: reparte as coisas boas com aquele que te instrui. Você está repartindo as coisas boas com o seu pastor? Porque uma vida de pastor é um negócio complicado. Ó, pastor, meu pai morreu, estou lá no velório. Pastor, meu filho está internado, estou lá na UTI. Pastor, meu carro quebrou, vou lá guinchar. Pastor, entrou água na minha casa, vamos trocar o telhado. Pastor, estou precisando de uma compra, toma uma cesta básica. Pastor, eu preciso conversar, fala que o teu servo ouve. Mas é raro as pessoas que querem falar: pastor, vem comer uma picanha aqui em casa. Pastor, vamos tirar umas férias, vou te pagar uma viagem. Então a Bíblia diz, ó, reparte as coisas boas com aquele que te instrui. Então essa cultura deve ser pregada na igreja para que a membrazia comece a assumir o papel de cuidar também dos seus pastores. Olha só. Quarto e último conselho. Promovendo ou promover crescimento pessoal e espiritual do seu líder. Olha que interessante. Você é pastor, em algum momento você vai pregar e alguém vai criticar a sua pregação. Você vai pregar, em algum momento alguém vai estar anotando, não para aprender, para testar o seu conhecimento depois do culto. Ou para te questionar numa roda de bate-papo, depois, em outro momento, quando você está intelectualmente desarmado. Isso acontece muito. A pergunta para essas pessoas são: qual foi a última vez que você comprou um livro para o seu pastor ler? Qual foi a última vez que você investiu para que ele fizesse um curso, um seminário ou uma conferência? Outra experiência que eu tive por muitos anos foi ser abençoado nessa área. Por 3 anos, eu recebi apoio do meu ministério, pagaram para mim por 3 vezes um curso de 1 semana com tudo pago com o pastor Silas Malafaia, na escola Islavec. Então a igreja investiu em mim, na minha família, ficamos lá 1 semana aprendendo. E na Bíblia, lá em Atos, capítulo 18, versículo 25, narra uma história muito parecida. Um casal que Paulo havia trabalhado junto, chamado Priscila e Áquila, tomam conhecimento da chegada de Apolo, um pregador eloquente, um homem que tinha a palavra refinada, mas era prematuro em alguns momentos. A história conta que Priscila e Áquila recebeu Apolo, cuidou de Apolo, deu estrutura, casa, condições para que Apolo desenvolvesse o seu ministério. Então, uma outra forma de você abençoar o seu pastor é você entender que o rebanho só vai aonde o pastor já foi. Rebanho nenhum vai chegar a um lugar que o pastor não pisou. Então nós temos que expor os nossos pastores
a um ambiente de crescimento, a um ambiente de melhoria, a um ambiente de investimento. E não sermos uns cristãos egoístas, invejosos. Porque vai ter aqueles que não fazem, e quando alguns começam a fazer, começam a falar no meio da igreja. É bajulação, é puxa-saco, isso é politicagem. Veja só, Jesus Cristo disse para Judas assim, ó, Judas, os pobres, vocês sempre terão. Quando Judas olhou para aquele nardo e disse assim, olha só, quebrou, derramou o nardo, meu Deus, Jesus, dava para alimentar tantos pobres. Você viu que Judas já fez a conta? A verdade é que Judas não queria alimentar os pobres. A verdade é que Judas estava olhando para o seu próprio umbigo. Ele estava falando, menos nardo vendido é menos dinheiro na bolsa que eu cuido. Não é pobre alimentado. Então muita gente na igreja não ajuda com o dízimo, não ajuda com a oferta, não abençoa o pastor com argumento, não, eu estou ajudando o pobre, estou dando cesta básica, eu estou socorrendo. Mentira. É o discurso político da igreja. É aquele pessoal que da política fala aí, como que fala? É aquele pessoal da política polida, perfeitos, aquele pessoal com discurso politicamente correto. Obrigado, Ingrid. É o politicamente correto. Não, eu não vou ajudar aqui com o dízimo, com a oferta, eu não vou abençoar o pastor porque eu estou alimentando os pobres. Tá nada. A areia, como diz meu pai, é conversa. Você precisa entender que isso não cai Jesus sabe do seu coração, queridão. Ele sabe da sua intenção. Então não adianta a gente querer criar a situação. Nós temos que fazer a trajetória do pastor, nós temos que fazer isso de forma que ela seja agradável. Não só para nós, mas para toda a igreja. Veja, em João capítulo 10, o versículo 10 diz que o pastor deve dar a vida pelas suas ovelhas. Nós temos ali dois papéis que eu quero rapidamente falar com você para concluir. Nós temos dois papéis bem claros ali, do pastor e da ovelha. O pastor, ele deve cumprir o seu papel. Ele deve ser íntegro, ele deve ser honesto. A ovelha, ela deve ser submissa e obediente. A palavra apacentar significa pasto, pastagem, alimentar, nutrir, sustentar, proteger, cuidar e conduzir estas e algumas outras coisas que possam somar com a mais perfeita vontade de Deus. Deus colocou pastores para cuidar do seu povo. O pastor deve apacentar. A gente fala de apacentar, você lembra do pasto. O pasto é alimento, é comida. É você ter acesso à alimentação. O pastor tem essa obrigação. Nós vemos em João 10, muitas vezes as pessoas querem inverter papéis. Nos dias de hoje, os papéis estão trocados. Nós temos pastores que estão mais preocupados em gerar ovelhas, porque quanto mais ovelhas eles tiverem, mais gordura, mais lã e mais carne eles vão ter. E eles não dão mais atenção para que as ovelhas comecem a gerar ovelhas e que as ovelhas comecem a trabalhar. Por isso que eu discordo muito daquela frase assim, ó. Não concordo 100%, ela não é absoluta, quando as pessoas dizem assim, ó, o rebanho é reflexo do pastor. Eu não concordo. Porque se fosse isso uma verdade absoluta, Judas não teria feito o que fez e os outros também não teriam negado e fugido também. Porque se tem um pastor que nunca errou, é Jesus Cristo. Então as pessoas precisam querer ter essa liderança, querer seguir o exemplo e praticar a palavra. Você pode ter o melhor pastor, mas se você não fizer a sua parte, não adianta. As pessoas criam aquela coluna, a pirâmide de Maslow cristã. Vai lá no Macedo, vai lá no Valdemiro, vai lá no Malafaia, porque resolve. Não. Você precisa se posicionar e viver a hierarquia, a disciplina e a honra para que as coisas aconteçam na sua vida. Então nós temos um papel que está sendo invertido. Nós temos dentro das igrejas pessoas que querem mandar no pastor, dizer o que o pastor quer fazer, como fazer, quando fazer, onde fazer. E esse foi o erro que levou Saul a ser reprovado por Deus. A Bíblia diz que Saul fez aquilo que o povo queria. E nós, pastores, não estamos aqui para agradar as pessoas. O pastor Alex, meu amigo, da África, ele diz que nós, pastores, não somos candidatos a nada. Nós não somos políticos, então nós não precisamos de voto e aprovação pública.
Nós precisamos da aprovação de Deus e o reconhecimento das pessoas, mas da aprovação, não. Então nós temos essa garantia. Eu quero ler um versículo com você que está em 1 Timóteo 5, 17 e 18. De acordo com o que Paulo escreve, diz: devem ser considerados merecedores de dobrada honra os presbíteros que presidem, bem como a especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Paulo está falando que nós, os pastores, que se esmeram nessa, nós temos que ser estimados profundamente. Quando esta honra e essa estima não acontece, entra algo chamado desarmonia. Essa desarmonia é algo que Paulo fala em 1 Coríntios 6. Nós não ignoremos os ardis de Satanás, porque senão nós seremos vencidos. Então, quando a igreja ela não recebe isso com a sua liderança, a desarmonia entra. No meio dessa desarmonia, o diabo constrói os seus ardis. E se nós ignorarmos isto, a igreja é vencida. Nós perdemos batalha. Então é importante nós olharmos com atenção para isso. Por isso, talvez Israel no Antigo Testamento é um exemplo muito claro para nós, voltando à história de Moisés e de Arão, que não eram homens perfeitos, nem isentos de erros, e as imperfeições deles fez com que os rebeldes de coração, preste bem atenção, os rebeldes de coração murmuraram contra as autoridades constituídas, Moisés e Arão. As pessoas rebeldes de coração, elas só esperam um erro para se rebelarem, para poder transferir responsabilidade. Eles começaram a murmurar sobre Moisés, negligenciar, acusar, ao invés de interceder. E o Salmo 106 diz que Deus, lá sobre Meriba, eles provocaram o espírito de Moisés, levando Moisés a falar imprudentemente. Veja que Moisés por si só teria ido muito bem, mas a partir da murmuração daquele povo, Moisés foi levado a falar e fazer coisas que Deus não se agradou. Então o Salmo 106 diz que Deus reprovou tanto Moisés quanto o povo. E hoje nós temos, irmão, adultério não fecha uma igreja. Roubo no altar não fecha uma igreja. Mas fofoca e murmuração fecha a porta de um ministério. Porque são doenças que se desenvolvem em todo o bairro e complexamente. Olha, o escândalo, quando Paulo escreve à igreja de Corinto sobre um possível caso entre família, o dano veio sobre a pessoa e a casa dele. Logo isso vai ser tratado. Mas a murmuração, ela envolve a igreja inteira, ela adoenta, ela mata a liderança. E é muito perigoso. Por isso nós temos que tomar cuidado. Nós temos que olhar para o cenário que está aí acontecendo. Segundo o site Gospel Prime, mais de 1.000 igrejas fecham por mês no Brasil. Olha só que absurdo. Porque muitos pastores nessa realidade estão passando pelo desânimo, frustração, fracasso, depressão, desespero, pelas críticas desgastantes e muitas vezes cruéis do próprio povo de Deus. Apocalipse 12:10 diz que o acusador ele deve ser expulso do meio dos irmãos. O acusador. Então nós temos que refletir dentro disso. Por fim, eu quero usar 3 itens ou objetos ou situações que uma ovelha pode ajudar o seu pastor. Ezequiel 34 fala dos pastores infiéis, mas também fala do rebanho. E a ovelha, ela gera 3 coisas. Primeiro, a ovelha, ela gera lã. Segundo, a ovelha gera carne. Terceiro, a ovelha gera gordura. Olha que interessante. A lã fala do lucro que os pastores tinham quando eles iam tosar as ovelhas. A carne fala do ganho pelo trabalho que o pastor exercia. E a gordura fala do sustento, o alimento, o pão da mesa. Hoje, nós estamos vivendo um período em que eu vou me prender só na lã agora. Onde a maioria das ovelhas estão bem cuidadas, estão bem alimentadas, mas elas não estão dando lã. Automaticamente, os pastores não têm lucro. Mas eu não quero olhar pelo lado financeiro. Vamos trazer isso para o lado espiritual. Sem lã, não tem coberta, não tem blusa, não tem investimenta para os pastores. E quando chega o inverno,
Os pastores passam frio. Lembra de Jesus Cristo? Quando a notícia chegou, chegou de madrugada. Os pastores estavam apacentando de madrugada, frio demais. Eles tinham lã para aquecer o corpo. Muitos pastores, como eu, podem estar morrendo de hipotermia espiritual, porque o rebanho está sendo alimentado, mas não gera lã para aquecer. Sabe qual é a lã das ovelhas espiritualmente? A oração, a intercessão, o amor, o clamor nos faz ter essa proteção sobre nós. Por isso é importante a congregação cuidar do pastor, porque um pastor bem cuidado é uma igreja bem cuidada. Um pastor saudável é uma igreja saudável. Um pastor feliz é uma igreja feliz. Ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Tudo começa pela liderança. E se a igreja não assumir o seu compromisso e o seu papel acerca do cuidado com os pastores, teremos problemas muito graves. Eu termino lembrando da primeira passagem do primeiro vídeo. Efésios 4:11 diz que Deus deu para a igreja. Deus deu para a igreja. Nós, pastores, somos um presente para a igreja. A igreja precisa olhar para nós como um presente de Deus. Chega da igreja olhar para o pastor como um escravo, uma babá espiritual, um copo descartável. Ei, nós somos um presente para vocês. Nós somos um presente que não veio num laço vermelho, nós somos um presente que veio no sangue do Cordeiro. Nós não somos um presente que veio embrulhado em uma caixa bela e bonita no Natal. Nós somos um presente que veio em resposta à obra do Calvário. O pastor é um presente para a igreja. E como diz os antigos da roça, cavalo dado, não se olha os dentes. Está na hora da igreja olhar os pastores como um presente de Deus. E aí a frase que eu comecei o vídeo é: um pastor cuida de uma igreja, mas uma igreja não cuida de um pastor. Nós temos aqui a oportunidade de acabar com isso e dizer: um pastor cuida de uma igreja e uma igreja cuida sim de um pastor. Basta seguirmos a palavra de Deus. Eu convido você a compartilhar esse material, a olhar nossas redes sociais no YouTube, no Instagram e no Facebook e nos acompanhar com os links que vão estar disponíveis para você. Seja canal de bênção. Leve esse material a algum pastor, a algum irmão que está iniciando o ministério pastoral. Ou, se você é como eu e como John Wesley, o púlpito é a minha praça. Nós não temos apenas o púlpito do domingo pela manhã. Nós pastoreamos em vários lugares, na empresa, na rua, no transporte. Somos pastores, não de uma igreja apenas, mas do reino de Deus. Faça isso, divulgue, compartilha, curta e Deus vai te abençoar. Um grande abraço, Deus te abençoe, o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O meu cumprimento é a continência. Deus abençoe. Sucesso. Tem uma coisa para falar. O que você tem a dizer sobre o que as pessoas falam que que o pastor gera ovelha? Mas, na verdade, quem gera a ovelha é a própria ovelha. Sim. E às vezes a igreja olha para o pastor como ele tem a obrigação de ir atrás, de discipular, de visitar. O que você tem a dizer sobre isso? O pastor, em algum momento, ele também é uma ovelha. Ele não pode deixar de ser pastoreado. Então ele também vai gerar ovelha em algum momento. Mas tratando-se do pastorado de uma igreja local, é fundamental que aquelas ovelhas que foram cuidadas, alimentadas, discipuladas, gerem sim outras ovelhas. Porque no meio do rebanho tem ovelha, tem bode, tem cabrito, e tem cordeiro, e tem ovelha magra, e tem ovelha gorda. Qual é o maior problema de todos? A ovelha gorda. Porque ela é aquela que bebe a água, come do pasto, e depois que ela bebe a água, ela suja a água, e depois que ela come o pasto, ela pisa em cima. Porque aí as outras ovelhas que vêm atrás não conseguem beber e nem comer uma água limpa e uma comida boa. Então hoje, eu entendo que nós pastores somos ovelhas de Cristo e temos em algum momento que gerar ovelha, porque também somos ovelha. Mas em pastorado ministerial com a igreja local, nós temos que dar todo o cuidado para o rebanho para que ele se reproduza e gere novas ovelhas. Bom, é isso que eu entendo. Legal. Sucesso!